para bater um papo comigo, a partir de agora, valendo 20 minutos o primeiro bloco, mais 20 minutos daqui a pouquinho, candidato a prefeito pelo PSDB de São Lourenço do Sul, Adrian Pegroff. Ele está acompanhado da sua vice, Francine Fremink, que está aqui comigo no estúdio, e eu agradeço demais a tua presença. Adrian, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Acústica em todas as suas plataformas digitais também, e em especial aos ouvintes de São Lourenço do Sul. Muito bem. Adrian, eu quero conhecer quem é o candidato a prefeito, Adrian, que põe o peito na água para concorrer esse ano. Quero que tu também me apresentes também a tua candidata a vice. Bom, eu nasci no interior do município, tenho 48 anos hoje, sou casado, pai de 2 filhas. Resolvi me candidatar porque eu acho que São Lourenço merece mais. Nós temos um povo trabalhador, um povo que quer empreender, e por isso eu acho que a prefeitura precisa dar um apoio maior a essas pessoas. Então, eu trabalho há 25 anos na ambulância, sou servidor público concursado, sou advogado, fui vereador por 2 mandatos também, pelo PSDB, por sinal o primeiro vereador do PSDB em São Lourenço, e o partido nos escolheu, eu e a Francine, para representar o partido e ser candidato a prefeito e a vice. Então, nós temos um plano de governo real, sem grandes promessas, mas nós precisamos fazer o básico, porque se a gente não faz o básico para a nossa população, não tem investimento, e com isso nós temos esse plano de governo. Apresenta a Francine, que está me acompanhando hoje, obrigado pela presença aqui, é enfermeira de formação também, tem uma experiência de 8 anos em gestão pública no município de Turuçu e também em São Lourenço, trabalhou juntamente com a secretária do Estado, a Arita Bergman, então tem uma grande experiência na gestão da saúde pública, e eu também já trabalho há 25 anos na área da saúde, então a gente tem um conhecimento na saúde e em todos os setores. A legislação municipal, a gente sabe que às vezes a gente também trava na legislação, por isso que a gente quer desburocratizar a prefeitura também, para dar agilidade às questões administrativas e também assim retornando para a população com mais agilidade e mais trabalho. Bom, o Adrian, então, olha aqui, o Adrian dá uma força interessante. Vai ser um papo interessante com o Adrian, é o seguinte, porque ele já está em 2 lados de balcão, vai querer o terceiro. Primeiro, servidor público do município, foi vereador, conhece o lado da política na vereança, e agora quer passar para o outro lado do balcão como prefeito. Me conta um pouquinho, assim, dessa experiência que tu tem como advogado e como ex-vereador e funcionário público. Como é que é a gestão que tu enxerga, a gestão municipal atual, e o que vocês querem promover para 2025 em diante? Olha, o grande problema é a infraestrutura hoje do município, principalmente na zona rural. A grande queixa hoje são problemas na estrutura, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, a questão das estradas. Nós queremos melhorar isso, porque para o município atrair investimentos, nós precisamos ter o básico, ter estradas boas, umas ruas bem pavimentadas, e isso traz investimento para o município. Um turismo forte, mas também um turismo não somente vinculado a 2 meses, e sim um turismo anual, porque a gente tem grandes potenciais turísticos, naturais, que podem alavancar isso, mas a gente precisa esticar esse tempo, aumentar esse tempo para o ano inteiro. Então, na Secretaria do Desenvolvimento Rural, a gente vai, no primeiro momento, a gente sabe da questão financeira do município, a peça orçamentária que foi para a Câmara de Vereadores prevê um déficit orçamentário de 35 milhões para o ano que vem, então a gente precisa administrar isso e não dá para prometer muito, porque isso está na Câmara, essa informação? Que foi para aprovação. Então, isto a gente precisa avaliar, readequar este orçamento para o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ser prefeito e a Francine a vice, dentro das possibilidades do município. Aumentar a receita, mas não aumentar impostos. Sim. Nós por que está aumentar havendo déficit lá?
Por vários fatores. A gente tem um grande problema no FAPES também, que é o Fundo de Previdência dos Servidores. Foi feita uma segregação de massa que realmente prejudicou bastante os servidores e o fundo, e isso a gente precisa readequar. Com a contribuição dos servidores públicos, também do município, porque quem causou esse grande problema é o município e não os servidores, que sempre tem fundo de aposentadoria o fundo com déficit de quase 2 milhões mensal, né? Então isso também precisa readequar, mas a prefeitura, o município precisa fazer o seu investimento, né? Porque isso foi causado pelo município. Então, é hora do município também contribuir para equalizar. Assim, tem vários fatores. Então, isso a gente é um dos principais. Inclusive, o atual prefeito já mandou para a Câmara, mas foi rejeitado. Mas a gente precisa conversar com o sindicato, com o Simusul, com todos os servidores e tentar readequar da melhor forma possível, para não prejudicar só os servidores, mas sim também o município ter a sua contribuição, a sua parcela de culpa, sim. E assim nós recuperarmos o plano de previdência, recuperar o parque de máquinas, que nós precisamos ter mais máquinas para trabalhar, porque a terceirização parece ser bonita, mas nós precisamos ter dinheiro para pagar isso, porque o empresário ele visa lucro quando terceiriza, e o município tem os servidores. Nós precisamos trabalhar juntamente com os servidores públicos, melhorar esta relação com os servidores, e nós vamos, no primeiro momento, aumentar o horário da Secretaria de Desenvolvimento Rural para 12 horas, porque a máquina pode trabalhar durante todo o dia. E essa é uma das principais metas na nossa gestão. Certo. Tu está me dando assim, alguns caminhos para mim te entrevistar. Tu está falando sobre gestão de salário. Vamos voltar lá na gestão de salário. Como é que é a gestão de salário? Prefeitura e servidores, tem servidores que ganham abaixo do piso, não ganham? Como é que é o magistério? Se estão no piso e como é que está isso? O magistério não está recebendo o piso, a enfermagem não está recebendo o piso, tem alguns servidores que não recebem nem o salário mínimo como base. Então, sim, esses são grandes problemas que o futuro prefeito precisa enfrentar. Sim. Precisa enfrentar. Mas estamos numa folha de pagamento com mais de 50% hoje do orçamento, fora as terceirizadas, que tem várias terceirizadas. Então, juntamente com as terceirizadas, que também são pessoas, a gente tem um gasto de praticamente 70% hoje. Que tipo de serviço terceirizado hoje tem em São Lourenço? A parte da saúde tem o IB Saúde, que é uma empresa que é contratada para os postos de saúde, a policlínica e o SAMU. Tudo então, terceirizado. Tudo terceirizado através do IB Saúde, que é um contrato que são pessoas, né, que a prefeitura paga através de um contrato, mas que no final pessoas que o município paga chega a quase 70% do orçamento. Tipo de terceirizado além da saúde? Tem mais algumas empresas para limpeza urbana que são contratadas de forma emergencial, né? No período de verão. Sim. E alguma emergência tem outras empresas. A locação de veículos, a locação de caminhões do lixo. Então, isso tudo a gente precisa reavaliar para ver a viabilidade de continuar. Bom, mas os contratos, a gente vai manter os contratos, mas a gente vai fazer um estudo aprofundado de quais os contratos são mais viáveis para São Lourenço. Bom, tu falou sobre área rural, então vamos lá no gancho do rural agora. Por que tu queres ampliar o serviço, a quantidade de hora trabalhada da Secretaria de Desenvolvimento Rural lá? Porque hoje a gente tem um déficit de maquinário na prefeitura, e esse déficit nos dá pouco resultado no interior do município. Sim. Hoje o município trabalha 3, 4 horas efetivo lá no interior. Então, a gente precisa aumentar esse tempo, porque nós temos um déficit de maquinário e a máquina não cansa, na verdade. Nós podemos trabalhar com ela todo dia. Então, a gente vai conversar com os servidores, conversar com o sindicato e aumentar, não a carga horária do servidor, mas o horário diário. A gente vai ou fazer 2 turnos de 6 horas ou fazer 3 turnos de 12 horas e compensa, porque a carga horária é 40 horas, compensa no sábado
às 4 horas e fazer 3 turnos de 12 horas com os servidores, e nós vamos reduzir os cargos de confiança para poder contratar alguns no interior para trabalhar no nosso maquinário da prefeitura, e assim nós termos 6 dias trabalhado de 12 horas no interior no primeiro momento, para a gente atender o nosso interior que tem tanto déficit nas estradas. Vamos também licenciar, na verdade, as cascalheiras em cada distrito, em cada região, para que não tenha esse tempo de deslocamento e o custo que é alto de deslocamento de cascalho. Então, nós vamos licenciar dentro do município cascalheiras em cada distrito e retornar, como era antigamente, as equipes distritais. Sim. Porque assim a gente consegue monitorar melhor o serviço e cada distrito vai ter o seu equipamento. Nós vamos buscar recursos junto com os nossos deputados federais que querem investir em São Lourenço, trazer recursos para São Lourenço, e nós vamos, através dos deputados de todos os partidos, porque em época de eleição todos os partidos têm representação no nosso município, e a partir de 1º de janeiro nós não temos mais partido político. Nós vamos trabalhar por São Lourenço, trabalhar juntamente com todos os partidos, todos vão ter a sua representação e muito diálogo. Sim. Nós vamos ter muito diálogo com todos os vereadores e todos os representantes assim formados no nosso município. Vocês têm uma área de estrada em São Lourenço bastante grande. De quase 3.000 quilômetros, 2.800 Quantas e cascaleiras tem hoje liberada no município, hein? Olha, passou pela Câmara de Vereadores uma seção me parece que de 5 hectares na região do Coqueiro que está licenciada. Demais eu não sei lhe informar quantas tem licenciadas hoje tramitando na Secretaria do Meio Ambiente. Tu vai introduzir máquinas por distrito com subprefeitos, com pessoas responsáveis por cada distrito? Como é que vai ser? Sim, a gente vai retomar a questão dos subprefeitos, vai ter contratos com os subprefeitos em cada região que possam representar aquela região. É um elo que o prefeito vai ter com os vereadores, com os subprefeitos, e os subprefeitos vão ter autonomia para trabalhar com o seu maquinário, porque hoje os subprefeitos não têm equipes formadas. Sim. Então nós vamos ter equipes, isso não no primeiro dia de governo, porque demanda um certo tempo, mas nós vamos, atrás dos deputados federais, trazer recursos para reformular e melhorar muito o nosso parque de máquinas, porque o município é capaz de fazer. No passado nós fazíamos as estradas com os servidores públicos, e a gente é capaz de fazer isso com um maquinário adequado. Nós somos capazes de atender a população do interior e também a nossa cidade. Nós vamos enxugar a máquina pública também, reduzindo as secretarias, unificar 1 ou 2 secretarias, porque se não tem parque de máquinas para 2 secretarias, uma das secretarias que nós vamos unificar é a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Rural, em uma secretaria para atender todo o município. Sim, me diz uma coisa, falando sobre desenvolvimento rural, o São Lourenço tem uma potencial produção agrícola, né? Agrícola e pecuária. O que está hoje, como é que está hoje, e o que tu pretende mudar isso, ou melhorar, ou trazer de apoio para o nosso agricultor da Rural aí? Esse primeiro momento a maior queixa do nosso agricultor é a questão das estradas, o escoamento da sua produção, porque hoje a maior arrecadação vem do nosso interior do município, é através do agronegócio, através da economia familiar, os nossos agricultores, a questão do tabaco, a soja, o leite, todas as culturas lá que assim o nosso agricultor desenvolve. Nós precisamos dar essa estrutura para que ele possa escoar bem a sua produção. Nós temos várias indústrias também no interior que querem crescer, principalmente pela região da RS 265, já tem várias indústrias que são capazes de aumentar muito a sua capacidade de produção, e aí o município vai entrar com alguma estrutura, vai oferecer uma equipe dentro da prefeitura que possa também trabalhar em conjunto com todos que querem empreender em São Lourenço, porque a promessa de grandes indústrias
sempre vem à tona a cada eleição, mas isso não acontece em São Lourenço há muito tempo. Nós temos um distrito industrial lá que está há mais de 15 anos abandonado, não acontece nada no distrito industrial, então nós temos que rever essa política e incentivar muito o lourenciano, porque o lourenciano é um povo capaz de trabalhar, capaz de empreender e vamos trabalhar em conjunto com a nossa gente. Muito bem. A produção agrícola de São Lourenço, muitas delas é colocadas em grandes mercados, eu estou falando fora o tabaco. Mas e como é que é a questão de agricultura e pecuária diferenciada, diferente do que tem hoje? Como a prefeitura pode induzir, sugerir, incentivar para que o produtor de São Lourenço pode trazer, agregar culturas novas? São Lourenço tem uma diversidade de culturas, né? Como eu falei, tem grandes produtores de soja, tem a questão do tabaco e como eu falei, a maior queixa é a estrutura. Para escoar a sua produção, resolvendo o grande problema hoje, que é boas estradas. Nós temos um confinamento grande em São Lourenço também, que fica em torno de 30 quilômetros da BR-116, que também precisa de investimento para que ele possa produzir muito e escoar bem o seu produto. Então, o primeiro momento que a prefeitura vai entrar é a questão das estradas, onde o município pode aportar. Bom, porque a questão financeira, ajudar o empresário, a prefeitura realmente não tem como, nem a legislação permite. Mas a prefeitura pode ter essa estrutura e, juntamente também, reaver o distrito industrial para ver quem realmente quer investir lá. Então, eu percebo que o grande pedra no sapato lá em São Lourenço é a questão das estradas no interior, né? Com certeza. Hoje, o primeiro momento é essa a principal queixa do nosso produtor rural. Bom, e aí, trocando de assunto, como é que é a questão da educação em São Lourenço do Sul, Adrian? A educação hoje, sempre a gente precisa investir. A educação é o carro-chefe, vamos dizer, do município, onde a gente prepara o nosso jovem. Sim. Hoje nós temos um custo anual de R$12.000 por aluno e na rede municipal. Sim. Então, nós precisamos melhorar esse resultado lá na ponta, qualificando mais toda a Secretaria de Educação, os nossos professores, que são excelentes, mas nós precisamos investir em escolas adequadas. E aí, novamente, a grande queixa do transporte escolar, que muitas vezes também não conseguem se deslocar para as escolas por causa da questão das estradas. Também tranca nas estradas. Isso também, a estrutura, quando o município tem uma estrutura boa, as coisas melhoram. E nós vamos também concluir, já fazendo um link, o centro de convenções, onde a gente pode trazer grandes congressos na área da educação e, juntamente, já desenvolver o nosso turismo fora de época. Sim. Porque ali tem auditório, tem toda uma estrutura e a gente tem uma rede hoteleira que é capaz de atender bem a nossa população. Sim. E também os visitantes no nosso município. Deixa eu voltar para a educação para nós não perder. Eu quero saber o seguinte, como é que é atendido a educação no nosso interior de São Lourenço? Ela é bem atendida, tem transporte escolar em quase todo o município, alguns acessos que não é possível, ainda não tem, mas a gente pode melhorar esses acessos, que tem alguns alunos que têm uma distância para se deslocar para os acessos, para a rede de transporte escolar, mas a gente tem escolas polos no nosso interior, em todos os distritos, e ela é bem atendida, com alguns déficits na área da docente, né, mas isso a gente pode melhorar através de um concurso público para suprir essas necessidades. Mas no primeiro momento a gente precisa fazer o contrato emergencial, porque tudo tem o seu tempo. A direção das escolas, como é que é escolhido? Como será para a tua Na nossa gestão nós vamos fazer eleições, porque a comunidade tem o direito de escolher o seu diretor, a sua vice-diretora, então nós vamos ter eleições, podem ter certeza. Cada escola vai ter o direito da escolha do seu diretor, do seu vice-diretor e toda a sua equipe
que vai estar à frente daquela escola. E, independente das pessoas, o prefeito pode ter certeza é de muito diálogo. Quem me conhece sabe da minha capacidade de dialogar, e nós vamos dialogar com todas as escolas, com os diretores, e vamos, no primeiro momento, já ter eleições em todas as escolas municipais para tal. Bom, tempo esgotado, estou falando com o candidato a prefeito do PSDB de São Lourenço do Sul, Adrian Pegloff. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho volto com mais um bloco de 20 minutos, vamos falar sobre outros temas diferentes do que nós falamos nesse primeiro. Já voltamos. Eleições 2024. Acústica FM. Oferecimento Cindy Lojas Costa Doce, a voz do comércio. O bate-papo que eu estou falando aqui com o candidato a prefeito de São Lourenço do Sul, do PSDB, o Adrian Pegloff, que está acompanhado da Francine Fleming, que é candidata a vice, e falamos alguns assuntos aí no primeiro bloco. São 20 minutos que nós vamos falar agora no segundo bloco, e eu vou trocar de assunto, viu, Adrian, para a gente poder entender um pouquinho mais a tua expectativa e a perspectiva também dos eleitores com que diz respeito a São Lourenço do Sul. É o teu trabalho. Tu estava dizendo na tua apresentação que tu é funcionário da Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço, é advogado, e agora então eu vou te falar sobre saúde. Eu quero entender um pouquinho mais a questão de saúde de São Lourenço do Sul. Os candidatos que também aqui estiveram, todos eles falaram desse tema, e é um tema também que eu quero entender um pouquinho mais. Como é que é a saúde oferecida pela Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul? Vocês também têm um hospital em São Lourenço do Sul e tem serviços também que são prestados na assistência, agente de saúde e assim por diante. Eu quero que tu dê a tua visão sobre a saúde e eu depois faço uma pergunta sobre isso. Com certeza. A saúde, de uma forma geral, ela é boa em São Lourenço, mas precisa melhorar em alguns aspectos. Nós precisamos melhorar a relação com a Santa Casa local, porque a Santa Casa local tem grande dificuldade financeira e o município precisa estar ao lado da Santa Casa. Vamos melhorar o atendimento, a relação com nossos usuários dentro dos postos de saúde, criando um link de contato facilitado através de WhatsApp hoje, porque nosso interior hoje tem grandes dificuldades em linhas telefônicas, então a comunicação é através do WhatsApp. Na ambulância também, da mesma forma, nós vamos implantar um WhatsApp para que a ambulância possa atender todo o município através de chamadas, através do WhatsApp. Nós vamos melhorar essa relação, como eu falei, com a Santa Casa, sentar com a direção da Santa Casa e incentivar, aportar mais recursos para a Santa Casa, ter mais contratos com o município. Vamos também manter a policlínica, melhorando ela em algumas formas, de alguma forma, trazendo especialistas para São Lourenço, melhorando algumas especialidades no nosso município que não tem, que precisa se deslocar para outros municípios, nós vamos trazer para São Lourenço, exemplificando a dermatologia, ter um dermato em São Lourenço, e isso nós vamos melhorar essa relação. A questão do hospital, que nós temos um hospital que é exemplo em gestão no nosso Rio Grande do Sul, no Brasil, que é o Hospital da Reserva, e tem um plantão SUS 12 horas, nós vamos ampliar ele para 24 horas para atender o nosso interior do município e desafogar a cidade. E não precisamos aumentar recursos para isso, porque a gente tem 3 plantões médicos dentro de uma quadra, que é na Policlínica e na Santa Casa. Nós podemos deslocar um profissional lá para o nosso interior e assim atender também no interior do município e atender na Santa Casa e atender na Policlínica. Adriano, todos os candidatos vieram aqui me falaram sobre a dificuldade de gestão, prefeitura e o hospital da Santa Casa lá. Por que tem essa dificuldade qual é o motivo dessa prefeitura não conversar com o hospital? Olha, eu acompanhei algumas reuniões e realmente, quando eu era vereador também, acompanhava as reuniões entre a Santa Casa e a prefeitura,
é uma dificuldade de diálogo. E isso, com certeza, nós não vamos ter. Envolvendo questões pessoais, isso não vem ao caso. Nós, como gestores públicos, nós temos que deixar essas coisas de lado, mesmo que a gente não goste de A, B ou C, mas quando a gente está à frente da gestão pública, nós temos que sentar, dialogar e melhorar a relação. Com isso, nós oferecemos um serviço bem melhor à população de São Lourenço do Sul, que carece muitas vezes de coisas básicas. E isso nós vamos melhorar com certeza entre o município, entre a Santa Casa e todos os órgãos em São Lourenço. Nós vamos dialogar muito, porque a gente aprende a cada dia e assim nós vamos também trazer isso para a gestão do município. A população, no outro lado, não quer saber de brigas, não quer saber com de certeza. relações. A população essa quer questão saúde oferecida por quem quer que fazendo seja. um link, hoje existe até na questão política, questões ideológicas de A, B ou C. Nós vamos fazer uma gestão para São Lourenço, deixar de lado as questões ideológicas, políticas, partidárias, e sim, vamos trabalhar, eu e a Francine, pela população de São Lourenço e que todos tenham o mesmo acesso e tenham a mesma representatividade dentro da prefeitura, dentro do nosso município. Bom, vamos falar um assunto que eu gosto muito, que é sobre desenvolvimento. Tu me falaste no início a respeito sobre o Distrito Industrial de São Lourenço, que é adquirido 50 hectares há muitos anos atrás. Como é que tu vê o distrito e o que tu vai fazer com o Distrito Industrial de São Lourenço, que está junto na BR-116? O Distrito Industrial, a gente precisa fazer um estudo amplo junto com os empresários locais, porque é inviável ter um distrito industrial e que não haja investimento nesse distrito industrial. O distrito industrial foi adquirido, não me lembro exatamente a data, mas faz em torno de 15 anos. Então, a cada eleição vem promessas para o distrito industrial, e nada acontece. Nada acontece. Então, nós vamos dialogar junto com a associação comercial, com todos os empresários locais e empresários de fora do município. Se querem realmente investir, nós vamos dar esse suporte, essa infraestrutura, porque precisa ter infraestrutura para que a empresa possa se instalar no distrito industrial. Quantas empresas tem no distrito industrial, Adriano? Nenhuma. Hoje não existe nada lá. É um campo aberto, não existe nada no distrito industrial, não tem infraestrutura. São Lourenço do Sul não conseguiu botar uma indústria em 50 hectares, hein? É uma boa pergunta, Eu acredito que o prefeito pode ter essa gestão melhor do distrito industrial. Com as empresas, hoje a gente tem uma empresa que é a Lindeira, que também me parece que não assina o projeto de georreferenciamento da área, mas ficou 15 anos, o município ficou à mercê de não investir no distrito industrial. Entendi. Então, quando chega perto da eleição, começa a andar o distrito industrial. Mas nós temos que fazer isso no primeiro ano de gestão. No primeiro ano do nosso governo, meu e da Francine, nós vamos fazer um estudo juntamente com todos os empresários locais e ir atrás de investimento para o distrito industrial e vamos desenvolver, porque a metade sul, como nós temos o Porto de Rio Grande, nós podemos desenvolver com a duplicação da BR-116, a gente com certeza pode trazer algumas indústrias para se instalar no distrito industrial. As empresas hoje existentes, vou falar da indústria e vou falar do comércio hoje. O que a prefeitura pode fazer para promover a indústria local de São Lourenço? Porque hoje, assim, só fazendo um link também, o município de São Lourenço é o penúltimo investimento na região da Costa Doce, na região sul aí do estado. A gente perde somente para Candiota. Sim. Então, e São Lourenço com uma grande capacidade que tem, né, de empresários, como eu já falei anteriormente, o nosso povo é empreendedor, então o município pode, dando essa estrutura básica, nós montando dentro da prefeitura, nós vamos montar dentro da secretaria uma equipe, qualificar essa equipe para dar todo esse suporte para os empresários que queiram investir e queiram melhorar a sua empresa,
com o município, assessorando essas empresas, junto com entidades privadas. Então, nós, junto com as universidades, nós temos um polo em Pelotas, também temos universidade em São Lourenço, e nós podemos ter uma relação juntamente com essas universidades, trazendo juntamente estudos técnicos que podem alavancar o nosso município, como é no turismo, esticando esse tempo, aumentando o tempo do turismo em São Lourenço também, porque como a gente tem esse grande potencial no nosso interior, na nossa cidade, nós temos que trazer esse tempo para o ano todo. Eu fiz uma pergunta para o candidato de Arambaré agora, e que vou repetir a mesma pergunta para ti. A pessoa que mora em São Lourenço, assim, que tem seu negócio, tem atividades, essas coisas, como é que ela vê o turista em São Lourenço do Sul? Como é que ela enxerga o turismo em São Lourenço do Sul? O turismo, o senhor conhece bem São Lourenço, o turismo de São Lourenço está limitado a 2 meses. A 2 meses no verão. A gente explora somente a praia. E a praia a gente sabe que tem um grande potencial e a gente pode trazer mais para São Lourenço. Fazer um elo entre os municípios da região, entre os municípios que são próximos, porque a gente nota que tem muitos moradores que são das cidades vizinhas que vão para São Lourenço veranear. E isso é uma relação boa, e os lourencianos também gostam de receber o turista, podem ter certeza. Várias pessoas locam suas casas, saem das suas casas para poder locar para os nossos turistas. E isso, a prefeitura vai dar toda a estrutura dentro da Secretaria de Turismo para esse turista que está lá. Vai ser bem recebido, sempre é bem recebido, mas nós vamos melhorar essa relação divulgando o município em toda a região sul. O setor hoteleiro, falo de pousadas, de imobiliárias que locam casas, pousadas, restaurantes e hotéis. Como é que o senhor vê hoje essa oferta que tem em São Lourenço? Como está essa oferta? E o que você pretende para, como prefeito eleito, motivar, induzir assim, as pessoas a investirem mais nesse setor? A grande queixa hoje, tanto da rede hoteleira, é realmente, existe o déficit no período de verão e sobra nos outros 10 meses no período fora da temporada de verão. Então, a gente precisa realmente fazer esse elo, aumentar esse tempo com a conclusão desse centro de convenções, que também é uma obra que está parada há mais de 10 anos, tem um grande investimento lá e por questões políticas também não andou. Mas nós vamos concluir esta obra, buscar recursos para terminar essa obra e assim São Lourenço ter um centro de convenções onde a gente pode trazer vários congressos, várias palestras para que São Lourenço tenha mais tempo. Nós vamos criar também, como está se iniciando hoje a Semana Farroupilha, como vereador, protocolei algumas vezes o projeto, a proposta de um acampamento Farroupilha em São Lourenço, juntamente com as entidades, com o Sindicato Rural, com os CTGs, todos os piquetes, porque nessa semana que antecede ao 20 de setembro, os piquetes do nosso interior se deslocam para a cidade, tem custo e geralmente não tem local, então a gente pode criar um acampamento Farroupilha, como é no Parque Harmonia, em Porto Alegre, claro, não na mesma proporção, mas para que o município dê essa estrutura, e inclusive fui atrás já de recursos, o deputado Lucas se disponibilizou um recurso para o município de R$100 mil para a criação, já foi depositado no dia 26 de junho este recurso, mas que esse ano realmente, mais um ano não vai acontecer. Na nossa gestão, no primeiro ano de governo, vai acontecer, nós vamos alavancar isso, trabalhando junto com o sindicato, com os CTGs, com a Expofeira, trazer um grande evento dentro do nosso município, porque a gente tem essa grande cultura também presente na nossa cidade de São Lourenço, que é
a tradição gaúcha. Deixa eu te perguntar sobre esse centro de eventos. Esse centro de eventos, eu me lembro que há muitos anos iniciou a construção, inclusive com uma emenda parlamentar do deputado Henrique Fontana, que hoje não é mais deputado. Por que esse centro de eventos de São Lourenço não nasce? Há uma dificuldade de entendimento da sociedade de São Lourenço sobre esse evento, sobre esse centro de eventos? Não há dificuldade. Tem várias emendas parlamentares. A obra, já gastaram muito dinheiro na obra e ela carece somente da conclusão. Eu e a Francine, a gente até fez uma visita para saber como estava a obra. Está abandonada hoje há muitos anos, então... Não tem nada na obra lá hoje? Não, ela está aberta hoje, está aberta, abandonada. É um esqueleto, um elefante branco lá na praia, numa região privilegiada que nós temos na nossa praia. Região nobre. Nobre. Então, o prefeito precisa esquecer a questão partidária, quem iniciou a obra, quem vai terminar a obra. Nós vamos terminar essa obra. Não vamos falar mais de passado, porque se a gente começar a trazer coisas do passado, a gente pode falar muito tempo e nós não vamos desenvolver o município. Nós não vamos falar do passado. Quando nós assumirmos no dia 1º de janeiro, pode ter certeza, nós vamos trabalhar somente por São Lourenço do Sul. E essa questão do turismo, tu fala de criar eventos durante 12 meses para incentivar esse processo assim. Por exemplo, a questão da pesca, que nós estamos na beira da Lagoa dos Patos, turismo náutico, o que mais, assim, você acredita que pode? Nós temos uma rota pomerana que durante muito tempo teve uma boa divulgação disso. Como tu acha que a prefeitura pode ser um protagonismo de motivar todas essas frentes? Assim? Nós temos que retomar isso. O caminho pomerano é interessante, né? Porque a gente tem uma cultura pomerana lá no nosso município. Eu sou pomerano também, a Francine também, a gente é de origem pomerana alemã, e isso pode ser incentivado no nosso município, mas alavancar em todos os setores. Nós temos várias culturas no nosso município e vários povos que fazem presente em São Lourenço. Nós precisamos incentivar todos para que cada um possa trazer para São Lourenço os eventos de cada origem que nós temos lá em São Lourenço. Tem muita coisa, né? Muita coisa, nós temos muita coisa e com isso nós conseguimos desenvolver o nosso município. Eu vi no plano de governo de vocês aqui, que vocês propuseram, apoio a eventos que acontecem. Uma lá é Azido, tem esses eventos, falou aí. Existe um evento cultural também, que é tradicional lá, que é os corais que tem no nosso interior, que é o canto orfiônico, né? Então, no ano passado, inclusive, a gente conseguiu um recurso para que o evento acontecesse e a gente com certeza vai incentivar a cultura em todos os seus sentidos, tanto no interior e as festas tradicionais a gente vai ampliar e melhorar com infraestrutura do município, muito incentivando. Bem. Bom, deixa eu falar uma coisa então, que nós não falamos ainda, é sobre a infraestrutura do município, tá? Vocês têm beira de lagoa, muito delicado as questões ambientais. Me fala um pouquinho sobre a estrutura de São Lourenço do Sul e o que você faria, caso eleito, sobre essa questão de infraestrutura, de meio ambiente, ecologia, luz, água, esgoto, liberação de calçamento, essas coisas. O grande problema hoje é o esgoto do nosso município, porque a gente tem um rio que margeia toda a cidade e que deságua na nossa Lagoa dos Patos. E a questão do esgoto, grande parte deságua dentro do rio e posteriormente na Lagoa dos Patos. Nós precisamos resolver essa questão criando algumas bacias para que isso seja tratado antes de entrar dentro da lagoa e do nosso Arroio São Lourenço, que está hoje com... A gente passa lá e dá uma tristeza de ver o nosso rio, nem a pesca muitas vezes dá para continuar nesse Arroio São Lourenço. Então a gente precisa melhorar esta questão, como eu não li o contrato ainda, que hoje a empresa que adquiriu a Corsã vai continuar esse investimento em rede de esgoto, a questão
da água do município, mas existe um trâmite de um contrato. Espero que tenha mais investimento na questão ambiental, porque hoje nós precisamos ter uma lagoa limpa para que o pescador possa pescar na lagoa e não seja uma lagoa contaminada pelo esgoto da população, e isso em toda a região. E a parte de beleza, eu falo assim sobre iluminação pública, calçamento, pavimentação, consórcio de pavimentação. A iluminação pública, a gente também tem um projeto de construir a iluminação pública de LED em todo o município, porque hoje a gente tem 4, 5 tipos de lâmpada no nosso município, que é uma grande dificuldade que o município tem. Então nós vamos colocar iluminação de LED, que tem mais qualidade, gasta menos em todo o município. E porque hoje o próprio município hoje tem um custo anual de quase R$1 milhão em energia elétrica. Nós vamos atrás de energia solar. Primeiro momento o município vai parcelar esta energia solar, mas com certeza daqui a 4, 5 anos o município pode ser capaz de produzir a sua própria energia e já reduzindo o custo de R$1 milhão anual, que pode ser investido em saúde, pode ser investido em infraestrutura, em educação, e isso nós vamos fazer. A questão que o senhor perguntou da questão do calçamento, sim, também o calçamento hoje quem paga grande parte dos calçamentos hoje é a população, é a parceria que a população faz com o nosso município. Nós podemos ir atrás também de recursos juntamente com os deputados federais, inclusive o deputado Daniel destinou 500 mil no ano passado para calçamento, e nós vamos trabalhar com os nossos deputados e trazer muito recurso para calçamento para reduzir este custo para a população, porque é um custo alto muitas vezes para a população local, que realmente muitos moradores não têm capacidade de pagar o seu calçamento. Sim. E depois gera processos judicializados pela prefeitura para cumprir o calçamento, que realmente as pessoas às vezes não têm condição de pagar o valor elevado. Muito bem. Adriano, tempo foi esgotado, eu te dou aí 20 segundos para te se despedir e pedir o voto para vocês. Em primeiro lugar, agradecer o espaço, agradecer a minha candidata a vice que se faz presente aqui hoje. A gente tem uma sintonia e nós, com certeza, vamos fazer um grande governo trabalhando pela população de São Lourenço. E se a população entender que o nosso projeto é bom, nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe as nossas propostas e dia 6 de outubro, vote em Adrien e Francini, 45, para uma São Lourenço cada vez melhor.